Olá, eu sou a professora Lúcia Rodrigues, da Escola de Nutrição da Unirio, e hoje eu vou falar para vocês sobre a obesidade na infância e adolescência. A primeira coisa que a gente pode olhar é que hoje a obesidade, sem sombra de dúvida, é o grande problema de saúde pública no mundo inteiro, independente do continente. Claro que de uma forma mais evidente na América do Sul, Central e Europa, e já é um grande problema, na verdade. Na Oceania, a Austrália tem índices alarmantes, e o que a gente presencia hoje com profissionais de saúde, que a gente tem um grande problema, em que a gente ainda não sabe como lidar e como resolvê-lo. Então, acho que esse é o grande desafio, que independente da área da saúde com que você trabalhe, com que público-alvo, você vai necessariamente se deparar com isso. E falando nessa faixa de idade, que você vai estar trabalhando com uma população que você pode ter uma intervenção mais efetiva para evitar uma população adulta mais doente. Só para mostrar um pouco para vocês, o último dado que a gente tem do Ministério da Saúde em relação desse crescimento da obesidade, né, que o Brasil está passando por um processo grande de transição nutricional antropométrica, ou seja, as pessoas estão ficando mais pesadas, né, em que a gente tem valores baixos de baixo peso, com o crescimento do excesso de peso e da obesidade, né? E a obesidade começa a aparecer, né? E aí ninguém olha, ele só olha quando ele está assim. A gente quer captar essa criança quando ela está aqui, não quando ela chegou aqui, né? E aí, só para visualmente vocês terem uma noção dos últimos estudos brasileiros, a gente mostrando um pouquinho desses déficits nutricionais na nossa população. O primeiro grande estudo que o Brasil fez foi na década de 70, que é a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição. A gente teve em 89 e a gente tem essa última POF, que é a Pesquisa Orçamento Familiar, né? Então, o que acontece? A gente vai olhando aqui, sexo masculino e feminino, eu acho que está bem evidente para vocês, né? Olha o excesso de peso, que era de 10% na década de 70, e ele foi para 34,8% nesse nosso último estudo agora, que pegou 2008 e 2009 e foi publicado em 2010. A gente vai esperar agora a nossa próxima POF para a gente poder ter outros dados para comparar. E a obesidade, ou seja, aqui a criança que está entre o +1 e o +2 eixo-escolar, lá naquele gráfico de massa corporal por idade. Em obesidade, ele foi de 2,9%, aqui é a prevalência, para 16,6% no sexo masculino. Aqui é a criança que está acima do +2 eixo-escolar, tá? Nas meninas, um pouquinho inferior do que nos meninos, mas também foi de 8,6 para 32, então a gente quadruplicou, né, esses valores, e de obesidade, que foi de 1,8 para 11,8. Né? Então a gente está com valores muito grandes, e o Brasil, assim, num futuro muito próximo, aí a gente está falando aqui da faixa de idade, o quê? Dos 5 aos 9 anos, os nossos escolares. A gente vai estar com estatísticas, a gente já está em alguns estados, na região sudeste, com estatísticas iguais às estatísticas americanas, em termos de obesidade na infância e também entre os adultos. Então, assim, a gente, né, nós, profissionais de saúde, temos que ter compromisso com essa realidade. E aqui a gente vai mostrar em relação ao adolescente. Você pode falar para mim assim, não, mas a dimensão adolescente ela é menor. Olha só, essa criança, que é um adolescente, nesse estudo 2008-2009, ele vai virar o que depois? Um adolescente. Se hoje eu tenho, no sexo masculino, 21,7% de excesso de peso, com 5,9% de obesidade nos meninos, aqueles lá vão migrar para cá. Se a gente não intervir lá, eles vão engrossar essa estatística aqui. Então, é isso que a gente tem que olhar. Tanto no sexo masculino, quanto no sexo feminino. Sendo um pouquinho inferior, mas você vê que a dimensão até de evolução, né, no sexo feminino foi um pouquinho inferior, mas ainda bastante preocupante para a gente. E aí, só para mostrar para vocês, já que nós estamos localizados na região sudeste, só para a gente ter uma noção entre os escolares, como é que está o excesso de peso e obesidade. Os Estados Unidos tem valores de volta de 40%. A gente está com quanto? 39,7%, não tem diferença.
isso do excesso de peso, com 20,6% de obesos na região sudeste, que é o nosso foco de trabalho enquanto profissionais de saúde, né? E aqui tem o valor total do Brasil, né, 84,8%, 16,6%. Vocês vão ver que a gente já tem valores consistentes nas regiões norte, nordeste e norte do Brasil. E a gente vê agora, isso aqui são dos escolares, vamos olhar aqui para os adolescentes. A gente tem 24,4% de excesso de peso e 7,3% de obesidade na região sudeste. Vocês vão ver que a região sudeste, ela sempre tem valores aqui, é a região sul, mas a gente está sempre com valores dos mais elevados, inclusive aqui na região sudeste, Minas já acha valores bastante elevados em relação a essa prevalência. Então, isso nos atinge diretamente, que estamos na ponta dos serviços de saúde. E aí, você, enquanto profissional que está lá na ponta, atendendo, você precisa o quê? Fazer um bom diagnóstico, quer dizer, identificar onde essa criança, esse adolescente, se ele é ou se ele não é, né? Então, eu sempre digo o seguinte, para você ter um bom diagnóstico, você tem que fazer um diálogo estreito com a família e, mais uma vez, escutar mais e falar menos. E nunca ter uma atitude nesse processo todo de diagnóstico e de tentar encaminhar para um tratamento mais estreito, não ter uma atitude julgadora, e atitude do eu sei e você não sabe, eu estou aqui para ensinar você para aprender, e por que você deixou seu filho ficar desse jeito, como se isso resolvesse alguma coisa, isso coage ainda mais essa mãe e essa família, tá? Então, eu só vou ressaltar aqui alguns aspectos para que vocês possam levantar essas informações para diagnosticar essa criança e encaminhá-la para tratamento. A obesidade, por definição, ela é o aumento da massa corporal total, o aumento da massa gorda em relação à massa corporal total, tá? É muito difícil uma criança com índice de massa corporal por idade acima do +2, que o que ela tem ali seja músculo, o que ela tem ali de excesso é gordura, tá? E vamos tentar não deixar a mãe nos envolver de que a obesidade ela é endócrina. Não, moça, mas é tiroide. Vamos falar tiroide, é tiroide. Sempre todo mundo quer a desculpa de que tem um problema hormonal. Eu digo para vocês, generosamente, 5% dos casos pode ter distúrbio hormonal, quando não 2%. 95% a 97% é de caráter ambiental. E é claro que aí você traz a carga genética junto também, tá? Então, a gente precisa conhecer muito bem essa criança. Então, a gente tem que saber com que peso ela nasceu, porque a gente sabe que o baixo peso ao nascer e os grandes, os gigas, que a gente diz que nascem mais de 4,5 kg, são mais predispostos a desenvolver obesidade. A gente tem que ver também a questão do ganho de peso também durante a gestação. Existe uma desconfiança de que essa mulher que ganha muito peso, ela pode estimular muito mais a adipogênese no último trimestre de vida intrauterino. A importância dessa avaliação da gente ver que sinais clínicos essa criança já apresenta em termos de dificuldade de vida. Ela já se cansa de subir escada, não consegue jogar futebol, é sempre goleiro no time, né? Não tem tolerância nenhuma a pequenos e médios esforços físicos. E vocês têm que ter um olhar, independente de estar gordinho ou não, para a história da família. Eu acho que isso é hoje uma coisa que a profissão acaba não olhando. A importância nessa história familiar, só resgatando, de vocês identificarem fatores de risco nessa família. Quando falo história familiar, é vocês focarem no pai, mãe, avós maternos e paternos e irmãos. Não é para pegar o tio, o bisavô, o tataravô. É essa árvore mais direta que tem uma influência maior nesse desenlace no futuro de vários tipos de fatores de risco para doença cardiovascular e doenças crônicas degenerativas. E vai ser muito importante vocês tentarem identificar, vocês estiverem mais ali, né, nesse contato mais estreito, né, nesse vínculo que vocês fazem com a família, de conhecer como é o relacionamento familiar, que muitas vezes ele vai influenciar nessa busca da criança pelo alimento como uma forma de compensação. O acesso à alimentação, ou seja, não tem horário para comer, se come em qualquer lugar, se pega o que quer porque a mãe tem
uma banquinha de doce, porque o pai tem um bar embaixo da casa, né? Então tem essa coisa do acesso, porque a avó mora nos fundos, a tia na frente, você no meio, ela circula por todas as casas para comer. O valor que a alimentação tem, né? Esse valor, essa coisa assim, de que as pessoas acabam, o poder comprar algumas coisas, parece de que ela começa a ter um padrão melhor, né? E muitas vezes ela achar que o bebê bonitinho, gordinho, fofinho, é tão lindinho. E por favor que vocês não perpetuem também isso. Ai, mas é tão bonitinho, tão gostosinho. Só que a gente tem que olhar metabolicamente o que está acontecendo ali dentro, não o fofinho que ele está do lado de fora. E vocês têm que ter esse olhar, a mãe não vai ter, nem o pai, nem a avó. Quem tem que pensar lá dentro são vocês. Eu vou dizer uma outra coisa, obesidade é uma doença inflamatória. Ela é uma doença. Ela gera uma alteração metabólica muito importante, que a gente não vai conseguir esgotar tudo nesse encontro da gente, mas vocês têm que buscar todos esses conceitos que vocês têm para poder alertar a família. Não é uma questão estética, né? Ela é muito mais do que isso. E mais, a gente tem uma doença, né, que é a obesidade, que gera discriminação, isolamento social e vários tipos de apelidos nessa criança. O que traz uma carga emocional muito pesada e que gera um grau de sofrimento que faz com que na adolescência ele se isole. E eu pego muitas crianças obesas extremamente isoladas, que não têm inserção social, que é a característica básica do adolescente, né? De construir o seu ambiente social. Então, a gente precisa conhecer como é que essa criança come e o que ela vem comendo na história dela. Mamou, não mamou, como foi introduzido, né, de que forma a alimentação complementar foi introduzida ou não, e os alimentos que foram sendo colocados para essa criança, né? E hoje, os horários, a qualidade, a quantidade, tem que ser olhado. Por isso que a gente pede que a mãe detalhe, né? Se vocês fizeram uma consulta, uma visita, pede para ficar anotando durante aquela semana, para no outro momento que vocês encontrarem, vocês veem realmente, juntando com a história familiar, com o gráfico do MC que eu estou colocando, eu acho que eu preciso realmente encaminhar, de repente, para um serviço mais específico para tratamento de criança com aquele perfil. Vocês é que vão captar essa criança, que vão levar ela para uma coisa mais especializada, para um serviço talvez mais especializado, que vai dar um acompanhamento mais detalhado. Uma outra coisa que a gente vê, você vê assim, o que essa criança faz durante o dia? A gente sabe que crianças que despendem por dia mais do que 4 horas com atividades sedentárias, televisão, computador, videogame, DS, o que for, são as crianças que têm maior gordura corporal. A preconização internacional é de que criança e adolescente não fiquem mais do que 2 horas por dia com esses meios eletrônicos, a não ser para um trabalho, uma hora escolar, não como uma forma de lazer, né? Isso está bem estabelecido, principalmente entre pré-escolares e escolares, porque o adolescente tem uma demanda maior por atividades mesmo de escola, que hoje tem uma demanda de computador e de internet. E aí vocês vão estar lá em contato com ela na parte antropométrica. Já identifiquei vários fatores de risco antes. Aí vocês vão atestar através do quê? De pesar e de medir, calcular o índice de massa corporal e plotá-la no gráfico, né? Então a gente sabe que o sobrepeso está entre o mais 1 e o mais 2 e o obeso está maior que o mais 2. E a gente já encontra com obeso grave quando está maior do que o 2,5. E o obeso já está na morbidade quando está acima de 3, de mais 3, tá? Se você pegar gráficos, for usar gráficos antigos, é o percentil 85 e 95, o sobrepeso, e maior que 95 é a obesidade. Por que você abandonou os gráficos do percentil? Porque o Z-score, ele vai avaliar enquanto afastado da minha mediana e desvio padrão. Então, eu vou ter uma precisão maior desse desvio da criança na curva, o que o percentil não dá. Então, isso foi, na verdade, um ganho que o Ministério trouxe nessas cartilhas para o profissional e para poder mostrar também isso para a família. Nesse caso, se vocês já conseguirem, ao encaminhar para o serviço mais especializado, identificou essa criança sob risco, é interessante